Vamos lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando aí sobre o Mengão e sobre a vitória em cima do Vasco por 2-1. Teve jornalista aí dizendo que foi constrangedor essa partida contra o Vasco. E também a partida contra o Fluminense acontece nessa quarta-feira, a grande final do Campeonato Carioca. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. 20 para cá, Flamengo venceu o Fluminense na final em 20, venceu em 21, perdeu em 22, perdeu em 23, ano passado não teve Fla-Flu na final, o Flamengo foi campeão, e esse ano, de novo, pela quinta vez nos últimos 6 anos, eles vão decidir o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Outro detalhe importante sobre números, já que você está falando de números, né? É que desde 2018 o Flamengo joga, não, desde 2019 joga todas as finais. A última vez que o Flamengo não jogou uma final de estadual de Carioca foi em 2018, foi Botafogo e Vasco, que o Botafogo foi campeão. A partir daí o Flamengo esteve em todas. E uma vez com o Vasco, 5 com o Fluminense e uma com o Nova Iguaçu. E estão aqui as imagens dessas finais que eu mencionei há pouco. Em 20, o Flamengo venceu os 2 jogos da final, 2-1 e 1-0, para ser campeão. Em 21, empatou o primeiro jogo em 1-1, e aí venceu o segundo jogo por 3-1 e foi campeão. Aí vem 22, Fluminense venceu o primeiro jogo por 2-0, empatou o segundo em 1-1. Já com o Ganso mostrando a que vinha com a camisa tricolor. E em 23, Flamengo vence o primeiro jogo por 2-0, Fluminense vence o segundo por 4-1 e levanta o caneco. Assim foram os últimos anos, a ver como será em 25. Assim, os 2 clubes mais fortes hoje do futebol carioca são Flamengo e o Botafogo, pelo investimento que fez. Sim. Né? Mas por aquilo que se desenhou no campeonato, é que eu chamo de final óbvia, Fla-Flu. Óbvio, até porque o Botafogo não joga o Campeonato Estadual. Exato. O Botafogo há 3 anos não joga o Campeonato Estadual e o torcedor não está nem um pouco preocupado. Então, sobra Flamengo, Fluminense e Vasco dos grandes. O Vasco nessa situação que está é absolutamente natural. O Flamengo e o Fluminense mais uma final. E o Fluminense conseguiu nesse último período um equilíbrio que a gente não via no início do campeonato. Sim. Tanto que teve a beira de não se classificar. Verdade. Hoje você vê que é um time que o Mano já conseguiu dar uma cara, uma personalidade, um caráter a esse time. E tem a questão, Led, nos últimos tempos foi o time no Rio de Janeiro que mais deu dificuldade ao Flamengo, independente do momento de que estivessem os 2 times, entendeu? O Flamengo tem problemas, né? Inclusive, a gente vê uma certa dificuldade, principalmente na bola parada, porque a única possibilidade que o Vasco teve nos 2 jogos foi exatamente com a bola parada, entendeu? E esse é um forte também do Fluminense, que hoje tem. Você vê ontem, lógico, com a vantagem que tinha, né? O Mano se deu ao luxo de pegar 5 titulares e deixar no banco. E mesmo assim, aqueles que jogaram deram conta do recado, né? Entrou o Hércules, entrou o René. Teve a volta do Thiago ontem, que já é um prenúncio que ele joga. Vamos rodar os melhores momentos, maestro? A vaga já estava na mão, né? Depois dos 4-0. Praticamente. O que estava em jogo ontem? A volta do Thiago Silva? O que mais? Isso, eu acho que até mesmo você olhar o René, você olhar o Hércules, né? Que você pode ter uma contusão, pode ter qualquer coisa. Ontem você tem um jogo de observação. E você tem jogos de... essa decisão são 180 minutos, quer dizer... você tem como até observar para fazer algumas modificações em termos táticos, né, para um segundo jogo, por exemplo, se a coisa no primeiro jogo não for da forma como gostaria. O jogo ontem foi protocolar, né? Essa é a verdade. Agora, de fato, além do Botafogo, que tem feito ótimos jogos contra o Flamengo, descontado a Supercopa desse ano, foi muito mal, o Fluminense, pelo menos na gestão Felipe Luiz, foi o time que mais deu trabalho ao Flamengo, né, cara? Que conseguiu equilibrar mais os jogos, não perdeu, não tomou gol. Foram 2 jogos, o 2-0 do Brasileiro, que foi a única derrota do Felipe Luiz, e o 0-0 do Estadual, que foi um jogo igual ao Palmeiras e São Paulo, foi um jogo bem chatinho.
Mas o Fluminense amarrou o Flamengo mais uma vez. Contra o Fluminense, o Felipe Luiz tem mais jogos do que pontos, né? Só para pegar a brincadeira, tem mais e tem menos. Sim. E o Arias cresce muito. Isso eu ia falar da parte individual, né? A parte coletiva tem um bom funcionamento. Sim. Aí você vê, Cano voltou a fazer gol, né? Coisa que não vinha acontecendo. O Arias é sempre o motorzinho do Fluminense. O Martinelli, jogando um pouquinho mais avançado, passou a ser um outro jogador. Né? O Otávio é o primeiro agora. Jogando com o Otávio, foi uma contratação que hoje a gente vê. O Otávio já foi importantíssimo naquele time do Atlético. Né? E ele começou é um jogador que tem um posicionamento, tem passe. Não é o passe para o lado, é um passe vertical. E isso proporcionou ao Martinelli, né? Hoje você tem o Guga como realmente uma sombra para o Samuel. Eu não sei quem vai ser o titular, entendeu? Porque o Guga, todas as vezes que entrou, porque o Guga fica um pouco mais na marcação e abre o caminho para o Fuentes, que vai pelo lado esquerdo com uma facilidade maior em termos de ofensiva. É um time organizado. Hoje é um time... Não está tão pronto, mas é um time pronto que pode tranquilamente... Canóbio correndo igual um louco, né? Taticamente, o Canóbio é aquele jogador que eu acho que todo treinador gostaria de ter no seu time. Porque além da qualidade técnica dele, ele é um cara que taticamente ele faz um trabalho ali que ajuda demais no meio-campo. E a principal discussão do Fluminense da temporada parecia ser o posicionamento do Arias, né? Se o Arias vai funcionar por dentro... O Arias funciona em qualquer lugar, cara. Aliás, é incrível ter jogado ontem, né? Incrível. Eu entendi também, enfim... Incrível. Eu acho que ele é de ferro, cara. Impressionante. Ou de borracha, né? Acho que o Mano concluiu. Vou botar ele pra jogar aquele de ferro, vai dar certo. E o ritmo, ele não deixa cair o ritmo, é impressionante. Porque assim, você citou o Hércules, observar o Thiago, o Arias não tem que ser observado. Eu estava aqui fazendo troca de passe primeira edição, quando eu olhei a escalação, eu falei, cara, o Arias vai jogar. Eu vi que ele tinha poupado alguns, eu falei, o Arias vai jogar. Eu comentei com o Felipe Diniz, eu falei, cara, porque ele é super-homem, cara. Esse cara não se machuca. Não, é fominha. Entendeu? Não, é um jogo assim, fora de casa, né? Assim, em tese não tinha a menor necessidade de usar o Arias, né? Não deve ter sido bom, foi 0-0. Agora, era um protocolo o jogo, né? Mas... Agora, e o Thiago? Como é que voltou o Thiago? Não dá para você fazer uma avaliação, porque, quer dizer, ofensivamente o Volta Redonda não mostrou muita coisa, mas o Thiago é aquele cara que a gente sabe, né, André? Ele com 70%, acho que o Mano bota ele para jogar, não bota? Fácil, tranquilo. Liderança, tudo, qualidade na saída de bola. E acho que ontem ele poupou o Inácio, né? Provavelmente deve ser a Thiago e Inácio. Também acho. Inácio está bem. Ele é muito craque, né? Ocupação de espaço, inteligência. Eu acho que foi um dos apelidos que mais caiu bem para um jogador, que é monstro. Né? Realmente, ele é eu acho. na posição. Não, e ele não tem mais assim, por exemplo, ele não tem. O Ganso está machucado. O Felipe Melo parou. Está aqui com a gente agora. Então ele precisa de um comandante ali dentro de campo. O Thiago. Vamos ouvir o Mano Menezes sobre o Thiago Silva e o que ele projeta da decisão contra o Flamengo. O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo também é importante e só jogo dá ritmo. Por mais qualidade que Thiago tenha, qualidade diferenciada, é um craque da posição, precisa jogar e foi isso que a gente fez com ele. Veio bem, clinicamente a gente já tinha todas as seguranças para poder fazer, então está no grupo que vai disputar os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais tem jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa que vão estar nessa receita que queremos nós que funcione. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Em alguns momentos lá atrás, a gente optou mais, até no jogo da fase classificatória, a gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa.
Do lado rubro-negro, GE traz a informação hoje de que Bruno Henrique está fora do jogo, tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo, pelo menos no primeiro Fla-Flu ele está fora. Bom, agora temos um dilema de elenco do Flamengo, porque Bruno Henrique é o jogador que vem jogando na função do Pedro, exercendo a função de centroavante. Quais as alternativas que o Flamengo tem para essa posição? Tinha o Juninho, né, que voltou no sábado, né? Que vinha de contusão. Voltou sábado. Quer dizer, já estava no banco. Cebolinha tá machucado, né, Led? Cebolinha e Michael. Quer dizer, já é e além disso, né, o Bruno Henrique sendo decisivo nessa A não ser função. que eles sejam liberados, né? Mas eles estavam machucados, Cebolinha e Michael. Mas eu acho que o André perguntou mais na função de centroavante, né? Aí é Plata ou Juninho, né? Plata como falso 9 ali. Que se Talvez seja essa a melhor solução em função do Plata tá jogado, né? Nesse. E o engraçado é que o Bruno Henrique se adaptou muito bem a essa função, né? Ele já não precisa mais fazer aquele trabalho que ele, até pela idade, tudo isso, né? De voltar junto com o lateral e depois ter que, né, fazer a jogada de linha de fundo. E ele conseguiu se adaptar a essa função sendo decisivo, como foi no primeiro Porque assim, jogo. o Flamengo liberou o Carlinhos pro Vitória, que foi um jogador que não vingou, mas é da posição de centroavante. O Gabigol foi pro Cruzeiro, ficou só o Pedro. E ele trouxe o Juninho, que não é um 9 clássico, e é a contratação da Era Boto pro ataque do Flamengo. É um jogador voluntarioso, que pode até fazer a função de 9, mas você vê, rodando de novo as imagens dele, não me parece ser um atleta que você fale, pô, esse aqui vai jogar a final do estadual. O Flamengo vai buscar um outro tipo de solução, me parece, né? O que você acha? Eu acho que não, acho que ele vai botar o Juninho. A minha sensação, porque senão o Felipe até mexe demais com a hierarquia que ele construiu dentro do elenco. Ele está construindo um elenco. Você bota fé no Juninho para jogar uma final, por aquilo que ele mostrou até agora? O Juninho precisa ser colocado a teste, à prova. O Juninho precisa ser submetido a um jogo como esse. Ele precisa entrar no time principal desde o começo. O Juninho precisa... merece, porque foi contratado para isso, uma oportunidade como essa, cara. Esse é o jogo dele. Pô, você improvisa o Bruno Henrique ali, era para ser ele o segundo do Pedro, não vai. Aí o Bruno Henrique não vai ser nem o terceiro do Pedro. Eu acho que aí você perde o cara para a temporada. Eu não acho que seja impossível ele botar o Juninho, não acho. Eu acho que é uma possibilidade. Mas eu acho que ele vai botar o Luiz Araújo no jogo. Esse é um outro problema, né, Lédio? Aí ele bota o Luiz Araújo com Plata, talvez centralizado pela direita, mas ele pode fazer mais uma coisa, ele pode botar o meio-campo com um Pulgar, com o Gerson e com a Arrascaeta. E botar, além do Luiz Araújo e do Plata, botar o Matheus Gonçalves. Porque, eu queria debater o seguinte sobre o Luiz Araújo. Sobre o Luiz Araújo. Pode falar. O Lino deu o argumento dele que se você não coloca o Juninho, você perde o cara para a temporada. Chegou como reforço, aí não vai jogar. Por outro lado, se você não coloca o Luiz Araújo agora, você não faz justiça a um atleta que vem sendo do banco e jogando muito bem. Não, até na transmissão domingo eu falei, o Felipe vai ter um problema, porque o que está jogando o Luiz Araújo, ele vai ter que jogar com 12. Entendeu? Eu não sei quem vai sair, isso é um problema dele. Mas o que o Araújo está entregando nesse momento, né, ele vai ter que ter essa oportunidade. E tem outra coisa, não sei se ele quer fazer isso, mas ele pode botar o Luiz Araújo e o Juninho. Ele pode botar também. Ele pode botar o Juninho centralizado, Luiz Araújo do lado, de um lado, o Plata do outro, de repente até mais por dentro, junto com a Arrascaeta, e abre mão do De La Cruz. Ele pode fazer isso. Não, o De La Cruz, depois do que ele jogou bem sábado também. Jogou muito bem. Ele tem várias... Para quem estava machucado. O que é que acontece? Ele tem várias variantes. O De La Cruz, ele dá um ritmo, principalmente na saída de bola, nessa transição, que poucos jogadores do elenco, ele acelera o passo quando ele tem habilidade, tem a qualidade. Ele está jogando diferente do que ele jogava no River. Não, e a entrada dele, o que é que acontece? Deu mais ainda uma liberdade para o Gerson. O Gerson ocupou uma posição no último sábado, que ele ficou entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo, né? Do Vasco, do Freitas e do Piton. E incomodou demais essa marcação, que o Piton não sabia se saía
o Freitas também não sabia se saía, e o que acontecia? Ficava, né? Porque quando ele puxa, ele arrasta e traz o espaço. E o Wesley estava lá na linha lateral. É um posicionamento que é difícil para o adversário saber se ele sai ou se ele fica, entendeu? E isso daí facilita demais. Pulgar. Não, eu acho que ele vai botar o Araújo, se não puder, ele vai botar o Plata no meio. E Arrascaeta. Luiz Araújo... Plata. E o De La Cruz no meio também. De La Cruz no meio. 4 no meio. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. O Gerson aberto na direita. Exatamente. O Araújo... Araújo e Plata. Curioso que o Flamengo... É que Luiz Araújo e Plata, me permite, Rizek, Luiz Araújo e Plata são jogadores que, saindo do banco, mudam o jogo. Você precisa ter um dos dois no banco para mudar o jogo. Cebolinha? Não, o Cebolinha está machucado. Eu não sei se é que ele seja liberado. Ele e Michael. Aí você vai tirar um Juninho do banco para mudar jogo, você vai... É por isso que... Mas aí você muda taticamente, né, Lino? Você bota um homem Juninho enfiado. Mas o Cebolinha não se sabe se ele terá condição de jogo para quarta Ele ainda, tem né? que ser liberado. Ele não estava no banco sábado. Ele tem que ser liberado. Tá. Aí você, por exemplo, um jogador que pode mudar, volta, insisto, que pode entrar no segundo tempo e mudar o jogo, ou ajudar a mudar o jogo, Matheus Gonçalves, que está numa grande fase. Pode ser. Mas é que... O Flamengo tem de onde tirar. É que o Luiz Araújo está dando tão certo vindo do banco, pegando o adversário mais desgastado, com o nível dele e resolvendo. Mas ele entrando ali no primeiro jogo contra o Vasco, né, do que foi no Newton Santos, ele começou jogando, ele jogou demais, a bola na trave, criou várias... Eu acho que Ele vai ter que arrumar uma brecha para botar ele para jogar. Pode outro ser, taticamente que ajuda demais. Pode ser que a principalmente gente erre, mas eu acho praticamente impossível o Luiz Araújo não entrar nesse jogo. Acho muito... Não, eu acho que seria... O Lino tocou num ponto importante. Perdeu o Juninho para a temporada. O outro é não fazer justiça a quem vem sendo do banco e jogando muito bem. E acho curioso mesmo, gostaria de ter a chance de entrevistar, perguntar sobre a formação de elenco, porque o Flamengo libera o Carlinhos, perde o Gabigol e traz um jogador que não é um centroavante exatamente, que é o Juninho. Então assim, o Flamengo hoje não tem um jogador com as características do Pedro, um 9 clássico. Da qualidade, não, óbvio que você não vai ter como reserva, mas das características do Pedro, o Flamengo hoje não tem no seu elenco. Ele tem que improvisar, como é o Bruno Henrique, que é uma ótima improvisação. Para que você ia ter dois jogadores com a mesma característica na mesma posição? Porque o Pedro não está jogando. Não, você tem o Vitor Roque, você tem um cara grande, um cara de movimentação. Ele já contratou o Juninho para ser a carta reserva do Pedro, com outra característica. Cara. O que a gente ouviu do Juninho, o que eu ouvi do próprio Felipe do Boto sobre o Juninho é outra história, que é um jogador que dá muito combate. Então, diferente cara, do Pedro. Eu acho que mas a ideia é ser diferente do Pedro. Na montagem do elenco, a ideia não é ter dois Pedros. Então, mas eu estou rebatendo essa ideia. O que eu acho que chega um momento que faz falta você ter um centroavante reserva no seu elenco. É isso faz que eu quero chegar. O que eu acho, não é uma informação, eu acho, é que eles usaram o estadual para observar o que eles têm e na janela, antes do Mundial, eles vão contratar mais um centroavante. Tanto que aumentaram, né? Tem uma grana aí chegando. Eles vão é bem provável que contrate mais um atacante, pode não ser o Pelé, mas mais um atacante importante para ajudar. E outros jogadores, que o Flamengo vai fazer. O que o Flamengo identificou? O que o Flamengo identificou? Ele identificou que os atacantes que ele tem hoje são muito parecidos. Cebolinha, Luiz Araújo, identificou Mateus inclusive Gonçalves, todos que jogam pelo lado, isso. Identificou isso porque viu que em jogos contra times muito fechados, sem muito espaço para velocidade, faltou um jogador mais parecido com o Everton Ribeiro, um jogador mais criativo pelo lado. Então o Flamengo busca esse jogador diferente pelo lado, tipo o William, que é um jogador que, aquele ponta, inclusive o William foi citado como exemplo. Jogador que tem soluções sem muito espaço, sem muito campo a correr. De característica, William. E para mim também está claro que faz falta um centroavante para ser alternativa ao Pedro. Até porque quando você quiser ter um centroavante em campo ninguém sabe e o Pedro como é que não puder jogar, você não tem. Para um clube que tem o dinheiro que tem, a condição que tem de formar um elenco completo, como é o elenco do Flamengo na defesa e no meio campo hoje, por exemplo, eu acho que falta esse jogador para ataque. É que ninguém sabe como é que o Pedro vai voltar. Ele vai voltar e não é assim, cara. O Pedro voltou, começou a jogar. Ele vai levar um tempo ainda, não vai ser tão rápido. Não sei nem se ele chega voando no Mundial. Eu acho que isso não tem dúvida, né? Até pela complexão física dele, né? Um jogador alto, quer dizer, não tem uma idade tão avançada assim, mas ele teve uma lesão muito séria, né? Pelo menos que a gente tem visto na recuperação dele, o trabalho de recuperação, ele já está com uma mobilidade bem legal, mas o ritmo de jogo para voltar vai demorar um pouco. O Flamengo tinha 3 centroavantes ano passado. 3.
Pedro, Gabigol e Caio. Falando da parte de análise do time, não é só o Arias, né? Não, claro que não, Edu. Qual o mérito desse time que chegou? O time melhorou muito com o Mano, é um time que está mais consistente para jogar. O Mano encontrou, até com uma formação que tem o Arias pelo meio, Serna, Canóbio e Germancano à frente. Esse quarteto ofensivo deu ao Fluminense mais força, mais agressividade para jogar. Ontem foi importante, que a vantagem era muito grande contra o Volta Redonda, né, Edu? Definiu nos 4-0 do primeiro jogo. Thiago Silva voltou ontem. O Mano ontem aproveitou para observar alguns jogadores que não estavam jogando sempre. Então não joga o Martinelli, joga o Hércules. É um Fluminense mais encorpado para a final. Bom a gente lembrar que na final a vantagem é do Flamengo. 2 empates, Flamengo campeão. Não na final. Não tem na final? Na final não tem, né? Então mudou o regulamento. Então o que acontece é o seguinte, o jogo é difícil pro Flamengo. O Flamengo tem favoritismo, mas é um favoritismo até a página 3. Até a página 3. O Fluminense geralmente faz bons jogos. Quando o Mano lembra ali que a única derrota do Flamengo da era Felipe Luiz foi pro Fluminense. É verdade. A final será em 2 partidas sem vantagem para nenhuma das equipes. Então, retiro o que eu disse. O Bubu tem razão. É porque eu sou carioca, né? O pessoal sabe, meus conterrâneos, né? Eu conheço o campeonato do Rio de Janeiro porque eu sou de lá. É impressionante. Beijo, Rio. Saudade. Com a Ferdi. Sei se eu tô aí, hein? O Fluminense tem tudo para fazer um jogo complicado, Edu. Complicado. Os jogadores falaram muito sobre isso e o Mano também. Olha, o que a gente fez até agora foi muito bom. O time incorporou ao longo do campeonato. Flamengo é favorito, Flamengo chega invicto, mas o Fluminense faz jogos duros contra o Flamengo. Como quem diz o seguinte, Mano, a gente sabe a maneira de marcar e também de jogar contra o Flamengo. O Mano, inclusive, respondeu Desculpa, Petson. O Mano, inclusive, respondeu nessa entrevista falando assim, olha, o único time que ganhou do Flamengo, do Felipe Luiz, foi o Fluminense. É verdade. Outro contexto, outras situações e tal. Mas o time do Fluminense, eu acho o Mano um bom treinador. Eu também. Tem o jeito dele de ser, tudo, mas ele é um bom treinador e ele consegue montar equipes muito competitivas. Aí você coloca a qualidade dos jogadores, sem dúvida nenhuma vai dar um ótimo, eu acho uma ótima final aí. E a gente viu um Fluminense que a Nath falava até, né, quando a gente fez o telão aqui, que não tinha um escudo do Volta Redonda. Até teve um cara que mandou, falta de respeito. Não, um respeito enorme ao Volta Redonda. Depois dos 4-0? A gente tá falando de quem podia fazer frente com esse Flamengo do Felipe Luiz, né? Um Fluminense que compete muito, coletivamente organizado. Em fases do jogo, obviamente, ali tem algumas circunstâncias que o Mano foi ajeitando ao longo da competição. E vou falar pra você, é um confronto complicadíssimo. 2 jogos, a gente falou que não tem mais a vantagem, o Bubu lembrou muito bem dessa questão da final. É um Flamengo que já demonstrou certas fragilidades contra o Vasco, né? Um time que está atrás em relação a essa organização que o Fluminense já tem como coletivo. O Vasco está sendo montado, o Carille está tentando entender algumas peças que chegaram. É um processo de formação. O Fluminense um passo à frente em relação a essa formação para esse campeonato. Aí o restante a gente vai ter que ver ao longo dos jogos. O Bubu já cravou Flamengo campeão, mas esse Fluminense dificulta? O Fluminense merece muito respeito, dificulta. Ele vai arrancar um empate do Flamengo num jogo e vai perder o outro sem tomar goleada. Então é uma campanha bastante digna do Fluminense, vice-campeão carioca. Você pega, mesmo com desfalques, o Bruno Henrique vai fazer falta. O Bruno Henrique faz falta para qualquer time hoje. Esse é o ponto. Você já não tem o Pedro, né? Michael também tá fora, Cebolinha então, fora. Apesar dos desfalques, dos problemas que tem o Felipe Luiz, mesmo assim você pega o time... Não conta pra ninguém, Bubu. O quê? Sabe quem é o grande carrasco do Flamengo? Germancano. Faz muito gol contra o Flamengo. Vai fazer gol. Não, mas falou que vai fazer gol, mas vai perder? Vai tomar gol. É louco. O Cano faz um gol aqui e o Luiz Araújo, né? Como é que faz? O L, como é que é? O L. Como é que é assim? O L e o A. É isso aí. Cuidado aí. Aqui não manda pra ver aqui. A ideia é ser um L e um A. Como é que é? Peraí. Isso aí. Não, isso aqui é um V. Não, como é que é? À frente do D. Cuidado. Não, à frente do D. Eu não sei, é muito complicado pra mim. Eu não tenho essa dinâmica. É muito complexo pra mim esse tipo de... Boa, não são favas contadas, não. Tô falando de um jeito que parece que já vai ser o campeão devagar. Não, eu já falei antes. Eu não tô dizendo agora. Eu falei que o Flamengo vai ser campeão, eu falei lá atrás. Mas você não contava com o Flu na final. Você tava contando com o adversário mais fraco. Ele estava aqui no Volta Redonda na final? Não sei. Fluminense passou... O grande trabalho dele recente, ele avançou na Copa do Brasil. Teve dificuldade ali com o Caxias, eu acompanhei aquele jogo ali. Mas legal o Cano voltar a balançar as redes, né? Ele teve um momento de baixa, né? O Fluminense com o Thiago Silva melhora muito, né? Camisa 21. Tem um FF, tem um Fla-Flu na defesa do Fluminense, né? Fritz Fuentes, fala rápido.
É o zagueiro Freitas Fuentes. Freitas Fuentes. Então, mesmo com os problemas, o Flamengo é muito superior tecnicamente. O filipismo está em alta. Então, ao longo da semana nós vamos falar muito sobre isso. O Fluminense vai conseguir pelo menos um empate e uma derrota disso. Está muito com assodamento muito em dia, Bubu. Segura um pouquinho que é uma coisa rápida que essa semana já, né? Firmeza aqui, né? Então já tem no meio de semana, é o jogo que eu acho que vai dar empate. Esse aí. E depois o Flamengo era meio bagunçado, muito desfalque, não sei o que e tal. E aí o grande Fla-Flu. Você já viu algum Fla-Flu em loco, final do Carioca? Eu estava lá. Qual? 3-1. Rodilindo, pá! Esqueceu de 95? 95 tava dormindo? 95, quando o Ailton foi pra lá, bailou em cima do Charles Guerreiro. Eu vi pela TV 84, né? Super Ézio. Lembra do 83, 84, 85, o tricampeonato do Fluminense, final. O Assis do Carrasco. Como é que é? Vai, o toque. Deu um tapinha assim, o Assis e tal. O Fluminense tem isso, né? De crescer em decisões contra o Flamengo. Tem a história do ganhar Fla-Flu é normal, só que pega na história ainda, apesar disso, o Flamengo tem mais vitórias sobre o Fluminense do que o contrário. Ao longo da semana nós vamos falar muito, obviamente, porque tem o jogo e também, pré-jogo. A Nath trouxe a informação do Bruno Henrique, que tá fora. Bruno Henrique fora, Michael, e o Everton Cebolinha. Essas são os desfalques confirmados, além do Pedro, que já estava fora. Antes... tá então as últimas informações do Flamengo. Então, Bruno Henrique está fora da partida contra o Fluminense nessa quarta-feira por causa da lesão da última partida, né? Então vai ser um desfalque muito importante, né? O Bruno Henrique estava sendo aí o rei dos clássicos, fazendo gol em todos os clássicos, então deve ficar de fora nessa partida. Vai ser um desfalque muito importante para o Flamengo. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa quarta-feira, né? Tá bem em cima, né? A partida da final do Campeonato Carioca. Eu já vou deixar meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 2-1 em cima do Fluminense. Vamos ver como vai ser a escalação do Felipe Luiz, né? Mas eu acho que a primeira partida do Flamengo vai vencer. Vai ser 2 vitórias do Mengão. Vamos ver. Primeiro palpite para essa partida eu já deixei, 2-1. E aí vamos ver o que vai acontecer para a próxima partida, dependendo da escalação do meu palpite na outra partida. Tamo junto, nação. Deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.